Bom dia, gays! E parabéns pra mim, hoje é meu aniversário. E é sério, de verdade. Então, de presente, você vai compartilhar esse episódio com algum amigo, amiga, enfim, com alguém que possa curtir o conteúdo daqui do Contatos Imediatos. Esse é o presente, tá? Tô pedindo de coração, de verdade. Bom, já que o aniversário é meu e eu já pedi presente pra vocês, eu tenho presente pra vocês também. Hoje a gente não tem um, a gente não tem dois, a gente não tem três, a gente tem quatro histórias diferentes nesse episódio. Então acho que ele vai ser um pouco bem mais longo que os demais. Por que quatro histórias? Porque eu estou completando 4.4. Então achei justo a gente ter quatro histórias. 44 anos, eu acho até estranho falar isso em voz alta. Então sim, sou um daddy ou uma mother, enfim, vocês decidem. E não para por aqui. O gerente ficou realmente louco. Uma dessas histórias é minha, tá? Dessa vez eu enfiei uma história minha no meio, não vou dizer qual é, eu vou deixar pra vocês pensarem e tentarem descobrir. Acho que não tá muito difícil de descobrir, mas enfim, coloquem no comentário qual das histórias vocês acham que é a minha história pessoal. Eu não vou dizer, eu mudei o nome, a história tá exatamente como aconteceu, mas eu mudei meu nome ali pra fazer essa brincadeira gostosa com vocês, tá? Mas depois nos comentários vocês coloquem qual vocês acham que é a minha história nesse 4.4. Esse é o Contatos Imediatos, de quarto grau. Eu sou o Pierre Negri, e se você tem uma história quente, 18+, ou uma história engraçada, divertida, que você queira compartilhar com a nossa comunidade aqui, que é uma comunidade segura, eu garanto, você pode enviar pro cafécomgaypaidepet@gmail.com. Nesse e-mail eu recebo, dou uma olhada nas histórias, o que precisar eu passo no chat GPT, mudo os nomes, se você não mudar, e a gente mantém o anonimato e pode compartilhar juntos aí entre a gente, nesse espacinho seguro, essas histórias, tá bom? Então você já sabe, o episódio vai ficar um pouco bem mais longo do que a gente tá acostumado. Então você pode ouvir por partes, assistir por partes, ou assistir tudo de uma vez, já maratona no canal também, das histórias que você ainda não viu, dos episódios de Café com Gay Pai de Pet, que tem aí 43 episódios, então a gente tem bastante coisa no canal. Então vamos para a primeira de 4 histórias de hoje. E o título da história de hoje é Imediater Confuso. Vamos ver o que a gente tem para nós hoje. Oi, pessoal do Contatos Imediatos. Tô escrevendo com um pouco de vergonha, para ser sincero. Não porque aconteceu algo absurdo, mas justamente porque foi algo simples e mesmo assim me marcou demais. Tenho 23 anos, namorava há pouco mais de um ano, era meu primeiro relacionamento sério de verdade. Aquele que a gente apresenta pra todo mundo, planeja coisas, acha que vai durar. Ai, tá me dando uma dorzinha aqui, porque eu sei como é. Acho que todo mundo que já teve mais de um relacionamento sabe como é, né? O primeiro é aquele que a gente super idealiza, geralmente. No dia do meu aniversário, eu acordei com uma expectativa que tentei fingir que não existia. Não queria festa, não queria presente caro, não queria nada demais. Eu só queria ser lembrado. Eu acordei, já tinha a mensagem dele. E de bom dia, de sempre. Ele falou de trabalho, de problemas, do dia que ia ser corrido. E eu fiquei esperando. Esperei mensagem, esperei ligação, esperei alguma coisa. O dia foi passando e eu comecei a me sentir meio idiota por estar triste. Não, não, não. Tá errado, né? Você não tem que se sentir idiota por estar triste, porque, poxa, né? O cara podia ter. Eu confesso que eu estaria até a noite com a esperança de vai ter uma festa surpresa, vai ter um jantar surpresa, vai ter alguma coisa surpresa. Ele vai fazer alguma coisa especial pra mim pelo meu dia. Eu tenho geralmente essa expectativa, assim. E isso me faz lembrar de um aniversário meu que eu passei em Buenos Aires com um ex. Tão triste, tão triste. Porque eu acordei assim, desse jeito também. Naquela expectativa de hoje é meu aniversário, vai ser super especial, né? A gente tava viajando. Foi a nossa primeira viagem grande, assim, juntos, né? Distante. E eu tava numa super expectativa. E o que aconteceu foi que a gente acordou. Em um determinado momento, quando a gente tava se arrumando pra sair, ele veio, me deu um abraço e falou parabéns.
E daí eu fiquei. Né? E o que mais? Cadê um cartãozinho, uma cartinha, alguma coisa? E não veio nada. Aquilo foi o, o, o mais especial que ele conseguiu fazer. E era um cara que eu amava muito, assim, muito, muito mesmo. Então foi bem duro, foi bem difícil. Eu entendo, assim, a tristeza, porque é muito triste mesmo, quando a gente, principalmente que a gente ama, né, e não vem. Mas enfim, acontece. E talvez seja aí um indicativo, né? Um indicativo bom, inclusive. Fiquei pensando, é só um aniversário, não vou estragar o dia dele. Talvez ele lembre mais tarde, é o que eu pensaria também. Mas não lembrou. Amigos lembraram, gente que eu não converso mais lembrou, ele não. Quando chegou a noite, eu já não tava nem chorando, eu tava anestesiado. Foi quando eu avisei, sem drama, sem cobrança. Hoje é meu aniversário. Ele pediu desculpa, disse que a semana estava pesada, que a cabeça estava cheia. Eu disse que entendia, e até entendia mesmo, só que alguma coisa ali caiu, porque não era só o aniversário, era tudo. Era ele não perguntar mais sobre como eu tava, era sempre eu indo atrás, era eu diminuindo minhas expectativas para não parecer carente, era eu aceitando migalha e chamando de fase ruim. Depois disso, a gente continuou junto por mais um tempo, mas eu já estava diferente, mais quieto, mais distante, até que eu terminei. Não foi uma decisão impulsiva, mas também não foi segura. Hoje, algum tempo depois, eu fico me perguntando se fiz certo, se eu exagerei, se eu terminei por orgulho, se eu devia ter insistido mais, porque eu ainda gosto dele, mas também sei que estava começando a me perder ali dentro. Minha dúvida é essa: quando a gente termina porque se sentiu esquecido, isso é amor próprio ou falta de paciência? Até que ponto a gente deve insistir antes de ir embora? Queria muito ouvir o que você acha, porque às vezes parece que fiz a coisa certa e às vezes parece que eu desisti cedo demais. Obrigado por ler um imediater confuso. 23 anos. Bom, eu não acho que você está errado. Eu acho que você, inclusive, falou que não terminou rápido, né? Que não foi imediato. E enfim, eu acho que foi a coisa certa. Quando a pessoa demonstra essa falta de interesse, é muito, muito triste e eu acho que é um sinal já de que a coisa não vai bem, sabe? Porque quando a gente gosta, ama de alguém de verdade, eu acho que a gente demonstra muito interesse, a gente se preocupa com datas, especialmente o aniversário da pessoa, a gente quer fazer que seja um dia especial. Pelo menos eu sou assim. Quando eu tô com alguém, ou alguém da minha família, eu quero que aquele dia seja especial pra ela, que ela se sinta lembrada, que ela se sinta amada, que ela se sinta querida, né? Eu acho que é um dia especial pra gente demonstrar aquilo pra pessoa. Não que os outros dias não mereçam demonstração, não é isso. Vocês entenderam. Mas é que aquele dia eu acho que é especial. Então hoje é um dia especial pra mim. Favor compartilharem esse episódio com outras gays, tá? Pra eu me sentir especial pra vocês. Mas é isso, eu acho que você não fez errado, eu acho que fez bem terminar. Dói, nem sempre a gente fica seguro da decisão. Aconteceu comigo com esse mesmo namorado que eu falei de Buenos Aires. Ele não é de Buenos Aires, ele é brasileiro. Mas a gente tava viajando pra Buenos Aires. Eu demorei alguns anos pra superar. Nem sei, na verdade, se eu superei completamente ainda. Porque realmente era um cara assim. Era o cara pra mim. Mas a forma como ele me tratava me demonstrava que eu não era pra ele. Então não tem como a gente ficar numa relação que tenha esse desnível tão grande, sabe? A gente precisa tocar a vida, seguir em frente e buscar relações que sejam, né, mais equilibradas. Então eu acho que tá super ok, tá super bem. E a próxima história é Catfish Duplo. Oi gente, aqui é o Rubens. E antes de tudo, eu quero avisar, não foi um catfish duplo. Isso é história pra boi dormir. O enganado fui eu, só eu, com exclusividade. Então vamos lá. Eu tava no Grindr, até aí tudo normal. Nada de anormal acontecendo no mundo gay digital. Conversa vai, conversa vem, o boy parecia ok. Fotos normais, nada muito suspeito. Aquele clássico. Não é lindo, mas é simpático. Eu pensei, tá bom, vamos ver qual é. Marcamos de nos encontrar na casa dele. E aqui eu já quero deixar registrado. Ainda bem que não foi na minha, porque o livramento já começa aí. Chego no prédio, subo, toco a campainha, a porta abre. E quando olho, não era ele. Não era tipo, mudou o corte de cabelo. Não era foto antiga, era outra pessoa. Outro CPF, outro RG. Outro ser humano, completamente.
Eu fiquei parado uns 2 segundos tentando entender se eu tinha apertado a campainha errada, se o Grindr tinha me mandado para outra dimensão ou se eu estava tendo um mini AVC. Antes que eu começasse qualquer coisa, o cara me olha. Antes que eu falasse qualquer coisa, o cara me olha com uma cara de surpresa e solta. Ué, você também? Você também o quê? Vamos ver. Aí eu já pensei, pronto, entrei num episódio de casos de família. Perguntei, também o quê? E ele, Eu também marquei com esse perfil. gente, na hora ele tentou me vender a ideia de catfish duplo simultâneo. Tipo, não porque. Tipo, Não, porque veja bem, nós dois fomos enganados pela mesma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo aplicativo, no mesmo endereço. ai, pelo amor de Deus, né? A gente riu porque era isso ou chorar. E quando. Mas enquanto ele ria, eu só pensava, meu filho, você acha mesmo que eu nasci ontem? Porque vamos ser bem honestos. Qual a chance de dois gays caírem no mesmo catfish na mesma noite e o catfish simplesmente evaporar? Nenhuma. Ali era claramente um perfil fake profissional. E quando a mentira bateu na porta, abriu a porta pra mim. A gente ficou ali conversando um pouco. Clima zero. Não rolou beijo, não rolou nada. Só constrangimento compartilhado. Depois de uns minutos eu falei, então tá, né? Boa sorte aí. E fui embora. No elevador, eu já tava rindo sozinho. Na rua, eu tava gargalhando. No Uber, eu pensei: obrigado, universo, por eu não ter chamado esse homem pra minha casa. Porque se fosse na minha casa, eu ainda ia ter que oferecer água, pedir desculpas e fingir que a culpa foi minha. Hoje, quando eu lembro, eu tenho certeza absoluta. Não foi catfish duplo, foi catfish simples direto, sem firula, e o enganado fui eu. Mas, tudo bem. A gente cai, levanta e ganha uma história excelente pra contar. Pierre, você acredita nesse papo de catfish duplo ou também acha que eu fui enganado sozinho com louvor? Um beijo, Rubens, o trouxa consciente. Eu adoro que o Rubens tem senso de humor. Gente, catfish é uma merda, né? Por que as pessoas fazem? Por que usar foto de outras pessoas? Porque na hora que for encontrar, não vai ser. E o quê? É que tem gente que fica, fica com vergonha de ir embora, de falar não, e acaba ficando, né? E acaba cedendo. Mas é muito triste, né? Você conseguir pessoas com foto de outras. Seja você, gente, né? Bota a cara no sol, Mona, né? Pelo amor de Deus. Bem triste. Mas que bom que o Rubens teve senso de humor e conseguiu lidar bem com a situação, né? Dar risada da situação. Às vezes a gente fica muito mal, a gente fica se sentindo trouxa, enganado e fica péssimo com isso, né? É uma forma diferente de ver os problemas, de ver as situações, de ver a vida. Gosto, não consigo ainda, mas estou nessa meta. Serei igual o Rubens algum dia. Obrigado pela história. Obrigado também o Imediater anterior pela história. Obrigado, Rubens, pela história. Tô adorando, tô adorando. E vamos para nossa terceira história do dia. Fiz as pazes com Floripa. Pode me chamar de Pedro. Na época, eu tinha 27 anos e estava completamente arrasado com o fim do meu relacionamento. Eu era apaixonado pelo Washington. Apaixonado de verdade. Daqueles amores que a gente entrega tudo achando que já tá construindo algo sólido. A gente começou a namorar no dia que a gente se conheceu. Dormimos juntos aquela noite e nunca mais nos largamos. Mas o Réveillon anterior, ele viajou para Floripa com o irmão. E eu fui para casa da minha mãe no interior de São Paulo. 5 dias. 5 dias inteiros, sem resposta, sem ligação, sem explicação. Eu mandava mensagem, ligava, ficava olhando o celular como quem espera um milagre. Nada. Quando ele voltou, agiu como se absolutamente nada tivesse acontecido, como se silêncio não fosse uma resposta. E eu aprendi ali uma coisa que eu nunca mais esqueci. O desprezo machuca mais do que qualquer briga. É a forma mais cruel de responder alguém que te ama. É a primeira história, né? O silêncio, aquele esquecimento do aniversário do outro, você pode falar, ai, mas meu TDAH me faz esquecer. Gente, não é, sei lá, né, uma data aleatória. É o aniversário da pessoa que está junto, né? Coloca, é o que eu faço, coloca no celular, por causa do TDAH mesmo. Coloca no celular pra despertar, pra lembrar, né? Eu coloco pra me lembrar todo ano. Tem essa possibilidade, né? A tecnologia nos permite. Então, não tem mais desculpa, eu acho. Tem falta de interesse, tem falta de noção, tem falta de reciprocidade. E eu acho que é isso. E esse caso aqui demonstra isso, e o caso anterior é a mesma coisa.
Terminei, mas terminei ainda amando. Foram 2 anos sofrendo, tentando esquecer, tentando seguir. E quando o Réveillon seguinte chegou, eu decidi uma coisa: eu ia pra Floripa. Não por ele, mas por mim. A cidade não tinha culpa da filha da putice dele. Grana curta, claro, Floripa no verão é um assalto à mão armada, então reservei um hostel, quarto compartilhado, o que dava pra pagar. E sinceramente, minhas experiências com hostel sempre foram boas. Gente diferente, conversa fácil, amizade rápida e às vezes uns rolês interessantes. Cheguei, larguei a mochila e já dei aquele 360 discreto avaliando o ambiente, porque né, a gente olha. Tinha muito hétero, óbvio, mas sempre tem gay no meio, e alguns ali promissores. Só faltava descobrir quem era do babado. A recepcionista avisou que naquela noite teria um luau organizado pelo hostel na praia. Confirmei na hora. O quarto era grande, várias beliches, e aquele clássico clima de hostel. Boy andando de cueca, gente indo e vindo de duchas comunitárias. Eu adoro. À noite, fui pro luau com um grupinho que saiu do hostel. Conversa vai, conversa vem, eu já tava mais solto, mais leve. Na praia, um argentino sentou do meu lado, Juan. Ele ofereceu o beck, aceitei. Ele tava dividindo com outras pessoas, então nem achei que fosse chaveco. O luau rolando, umas bebidas duvidosas, tipo chevette, mas na beira da praia tudo fica melhor. Foi aí que o tempo virou, do nada. Os organizadores avisaram que, se a chuva apertasse, era melhor voltar para o hostel. E não deu nem 5 minutos, começou a pingar. A gente levantou rápido, alguns correndo, outros já acelerando o passo. Quando eu fui levantar, Juan segurou meu braço e disse: Fica. Eu fiquei. Vimos todo mundo se afastando, a chuva engrossando e ficamos ali sozinhos. Foi quando ele disse: Vem aqui. Me puxou pela mão até um posto de salva-vidas, daqueles elevados. Subimos a escada, o espaço era pequeno, mas cabia nós dois. Coberto, alto, a gente via a chuva cair sem se molhar, o mar escuro, a praia vazia. Ele não enrolou, me puxou e me beijou. O frio que a chuva tinha trazido passou em segundos. O clima esquentou rápido. Eu não sei vocês, mas minhas experiências com argentinos sempre começam muito bem. Eles têm uma lábia absurda, são carinhosos, intensos. O problema é depois, quando somem lindamente. O bom e velho ghosting. Mas naquele momento nada disso importava. O que rolou ali foi caótico, improvisado, meio desconfortável, areia, espaço pequeno, situação completamente fora do roteiro. Mas era exatamente isso que fazia sentido. Era a aventura que a praia estava oferecendo. Era o amor de verão daquele verão. Depois, ficamos ali abraçados, num silêncio confortável, já era tarde. Eu disse que era melhor voltar. Ele respondeu que não valia a pena pegar a chuva e que a gente podia ficar ali mesmo. E ficamos. Dormimos no chão do posto de salva-vidas. Hoje eu jamais faria isso, mas naquela época eu fiz. E não era a chuva que estava lavando minha alma. Quando começou, quando começou a amanhecer, acordamos. O céu limpo, o mar calmo. Mais um momento nosso. Depois a realidade bateu. Eu disse que precisava voltar, tomar banho, dormir de verdade. Voltamos pro hostel, tomamos banho nos boxes, lado a lado, como um casal antigo que já não precisa fingir nada. Eu falei que ia dormir mais um pouco. Ele entendeu como um convite, e quando vi, ele estava na minha beliche. Me assustei, disse que não dava, que o quarto era compartilhado. Ele deu de ombros. Disse que não se importava, que queria dormir comigo. Me abraçou, puxamos o lençol. E dormimos assim, não só aquela noite. Todas as noites que ficamos ali. Mantivemos o contato por alguns anos depois, mas nunca mais nos encontramos, e tudo bem. Porque no fim eu fiz as pazes com Floripa e aprendi uma coisa importante. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um argentino, uma chuva inesperada e um amor que dure exatamente o tempo que precisa durar. Ah, e a história fofinha, bonitinha, gostosa a história. Essa do inesperado, né? Tipo a de Réveillon, que é o inesperado acontecendo, abraçando o caos, né? É uma coisa que eu geralmente não faço, mas que vale a pena. Às vezes abraçar o caos pode trazer aí um bom resultado. E a gente tá caminhando pro final já. A gente já vai pra nossa última história, das 4 de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando do Contatos de hoje. Eu preparei com muito carinho pra vocês. Teve história que eu tô segurando já há algum tempo, né, para poder juntar aqui pra vocês. E como eu falei, uma das histórias é minha, depois eu quero saber se vocês conseguem acertar qual é.
Vamos lá. A próxima história é: o banheiro nunca é só banheiro. É mais uma história de banheiro, né? O banheiro é o clássico das gays. É impressionante. É o lugar que a gente consegue ter, né? E se resolver, já que muitos outros espaços são negados pra gente. Tá? Vou militar sempre que possível. Sou, Sou paulistano, 34 anos, CLT 6 por 1. Pego transporte público todo santo dia. Tem um Carrefour colado na estação João Dias / Giovanni Gronchi, ali na Zona Sul. Quem é de São Paulo sabe exatamente do que eu tô falando. Aquela região meio híbrida. Metrô, terminal, shopping improvisado, gente passando rápido, gente que nunca passa. Que nunca para. Eu, eu sempre passei por ali. Sempre. E desde sempre achei o banheiro masculino daquele lugar estranho. Não estranho tipo sujo, porque banheiro de estação a gente entra já esperando o pior. Era um estranho de clima, de atmosfera mesmo. Primeiro, muito pedinte. Entrava de novo. Ficava parado, olhava, sumia. Às vezes nem parecia que precisava usar o banheiro. Era mais como se estivesse ocupando espaço. Pedinte, eu não conheço essa palavra. Quer dizer, conheço, mas não nesse contexto, né? Pra mim, pedinte seria alguém pedindo esmola, enfim, pedindo dinheiro. Mas assim, no banheiro, enfim, podia estar pedindo no banheiro. Enfim. Segundo, o comportamento. Toda vez que eu entrava, tinha alguém parado, tempo demais sem motivo nenhum. Isso é um sinal clássico. Aquele cara que fica encostado na parede olhando o celular, mas nem mexe no celular direito. Ou o outro que fica no mictório, mas não faz nada. Esse não é nem um clássico, né? Esse é o típico. Ou o clássico, entra depois de você, escolhe exatamente o mictório do seu lado, mesmo com o banheiro vazio. E aí está pedindo. E eu, como bom cidadão traumatizado de banheiro público, já entro sempre com estratégia. Eu assovio, bato o pé, faço barulho. Não é por maldade, é quase instinto de sobrevivência. É tipo, se tiver alguém fazendo coisa errada aqui dentro, já deu tempo de disfarçar antes e de eu virar a esquina. É o tipo empada foda, né? Que chato. Tô brincando. Nem tanto. Nunca peguei ninguém no flagra, mas o clima sempre foi esquisito. Sempre. Teve vez de eu estar sozinho, completamente sozinho, e do nada entra um cara, vai direto no mictório do meu lado e fica ali, sem pressa, sem necessidade aparente. Aquele silêncio pesado. Você sente o corpo ficar tenso, você termina rápido só pra sair dali. Eu tô sentindo, nesse relato, um misto de desejo e de repressão, assim, de autorrepressão, né, de autocensura. Porque tá me parecendo, não sei onde vai acabar, mas tá me parecendo uma coisa do tipo: quero, mas não posso, tenho vontade, mas não tenho coragem. Tá muito nesse clima pra mim, até agora. Eu sempre saía com aquela sensação de não era pra eu estar ali, mas beleza, vida que segue. Banheiro de estação é isso aí, né? Ou pelo menos eu achava que era. Até ontem. Ontem eu parei ali rapidão, coisa de 2 minutos, entrei já querendo sair. E foi aí que senti que aquele clima tava diferente. Tinha funcionário da limpeza, tinha segurança e não era aquela presença neutra protocolar. Tava todo mundo meio estressado, cara fechada, movimento estranho. Provavelmente tinha acontecido alguma coisa, né? Ou assalto, roubo, sei lá. Ou pegaram alguém no flagra, né? Porque existe esse tipo de policiamento, né? E eu vou ser sincero com vocês, eu não acho nem que é um policiamento no sentido. Policiamento não tô dizendo que tinha policial, tá? Era segurança, enfim, pessoal da limpeza. Policiamento no sentido de vigiar. Eu acho que muitas vezes esse policiamento é uma homofobia disfarçada mesmo, sabe? No sentido de que se fosse hétero, se fosse um casal homem e mulher ali, ninguém ia se importar. Ou ia até ficar interessado, querer ver ou participar. Mas como é gay, vamos quebrar esses viados, sabe? Nesse sentido. Então isso me incomoda um pouco, pra não dizer bastante. Me incomoda. Eu acho que a gente sofre repressão em todos os lugares. Como eu falei já, eu defendo isso. Banheiro não é porque a gente é mais puto ou gosta de mais de putaria do que os héteros. Não é isso. Essa é uma outra historinha pra boi dormir, sabe? Todo mundo gosta de putaria. Hétero, gay, todo mundo. Bi, todo mundo. Enfim.
O que acontece é que existe uma perseguição com relação a quem é dissidente, quem sai da norma. Se não é hétero, se não é um casalzinho típico homem e mulher, ou um homem com duas mulheres ou mais mulheres, né? Porque isso aí é super respeitado, super pode. Mas quando é a gente, né? E pode ser no quarto do motel ou no quarto da gente, vai haver repressão, vai haver policiamento. Então me incomoda muito. Continuando a história, eu entrei, dei uma olhada geral e pensei: não, hoje não. Nem cheguei a usar o banheiro direito. Já fui lavar a mão para vazar. E foi nesse momento, com a mão debaixo da torneira, que eu ouvi. Um dos seguranças falou alto, bem alto, aquele tom que não é conversa, é recado. Tem gente que acha que banheiro é motel. Palhaçada, né? É isso que eu tô falando. Isso não aconteceria se fosse um casal hétero, se fosse pego no do banheiro. E iam dar risadinha, iam falar: gente, né? Cuidado, aqui não pode, é perigoso, né? Ia ser assim, ia ser num tom bem suave. Falou olhando pro fundo do banheiro. Não era pra mim, era pra alguém ouvir. E nem quis saber o resto. Sequei a mão, do jeito que deu e saí. Mas aquilo ficou martelando. Porque até então eu sempre achei que eu estivesse exagerando, que fosse coisa da minha cabeça, que fosse só paranoia urbana. Só que aí, chegando em casa, eu lembrei de umas coisas que eu tinha lido no Reddit, uns relatos soltos, uns comentários meio jogados, gente falando de pontos de encontro que parecem invisíveis pra quem não tá ligado. E aí caiu a ficha. Mas, sinceramente, você estava bem ligado, né? Tava bem ligado. Com todo respeito, pra não dizer que você tava procurando. Porque tudo começou a fazer sentido. O entra e sai sem motivo, o cara parado o tempo demais, o olhar que não é casual, o mictório do lado escolhido sem necessidade, o silêncio pesado. Teve uma vez específica que voltou forte na minha cabeça. Eu entrei, tinha uns 3 caras no banheiro, fui no mictório. Do nada, percebi que não era só eu ali fazendo o básico. Tinha gente que claramente não tava ali só pra mijar. Um cara ficava olhando pro reflexo do espelho. E outra, vou abrir meu coração aqui, né? Vou me entregar mais um pouco. Além da minha história que tá aqui entre as 4, vou me entregar mais um pouco. Tô fazendo isso direto, né, já. Daqui a pouco tá tudo escancarado. Tudo bem. Às vezes não é nem pelo rolê do sexo no banheirão, né? Às vezes essa manjada já é gostosa, já é legal, né? Você dá uma olhada, você... Inclusive até hétero faz isso. Já vi muitos relatos de hétero. Já vi muito hétero falando que faz isso, que dá uma manjada, pra comparar, né? Eles não têm tesão, no caso pra eles é... Mas a gente olha por tesão mesmo, né? Pela aquele clima do momento, né? Existe uma sensualidade, enfim, existe algo ali no banheiro, né? A rola pra fora, enfim, isso tudo é interessante. Inclusive pros caras que curtem pissing, né? Então, ver outro cara mijando, ver mijo, enfim, essas coisas também são fetiches pra muita gente. E eu confesso que acho bem legal. Não necessariamente transar no banheiro, porque eu morro de medo de ser pego, então isso me corta o tesão. Então, lugar público pra mim é tenso. Mas, você vê, né? Isso tudo é interessante. Tipo o relato anterior, né? Quando as duchas são compartilhadas, assim, que não tem divisória. Acampamento de igreja sempre era assim, e era maravilhoso. Via todos os amiguinhos pelados. Desculpem, amiguinhos, mas eu via, olhava. E era massa. Era o que eu podia na época. Tá, vamos continuar, né? Um cara ficava olhando pelo reflexo do espelho. Outro parecia mais interessado em observar quem entrava do que em usar o banheiro. Um terceiro, devia estar escolhendo, né? Um terceiro simplesmente ficou parado perto dos mictórios, sem nada, sem fazer nada, como se estivesse esperando algum sinal invisível. Eu não participei de nada. Eu não participei de nada. Nunca participei. Mas eu observei. Olha, esse é fora do meio, né? Você é muito fora do meio. Que bonito. Que lindo. E observar. Desculpa, gente. E observar naquele contexto já era estranho o suficiente. Você sente quando o ambiente muda, quando o silêncio não é só silêncio, quando o olhar dura mais do que deveria. Não teve toque, não teve conversa, não teve nada explícito, mas tinha intenção no ar. Tinha a sua intenção no ar, tinha a sua intenção no ar. Eu não tô conseguindo mais. Porque quando a gente tá muito na negação, é porque tá muito na vontade. Desculpa.
Desculpa, de coração, de coração. Hoje é meu aniversário, vocês têm que me desculpar de tudo que eu falar, de toda a merda que eu falar. Mas, mano, quando a gente tá muito, muito na defensiva, é porque tem coisa. E eu lembro de ter pensado, tem algo acontecendo aqui e eu não posso fazer, e eu não faço parte. E ontem, com a fala de segurança, ficou claro que não era loucura minha, não era paranoia, não era exagero. Era um ponto. Eu acho que isso acontece em todo banheiro, não é? Existem uns banheiros que são mais propensos, de fato. Inclusive na internet, ó, fica a dica. Tem um. Ai, eu não vou lembrar agora qual é o site específico, mas tem um site com pontos de pegação no mundo inteiro. Então qualquer cidade que você for, você joga lá e ele vai te mostrar quais são os pontos de pegação. Pra quem gosta, é legal. Cuidado, né, gente? Segurança ao fazer pegação em lugar público. E cuidado também com polícia, enfim, com homofóbicos, porque é um risco que a gente acaba correndo. Um ponto que funciona justamente porque passa batido para a maioria, porque ninguém quer ficar tempo demais num banheiro de estação, porque quem entra rápido não percebe o código, e quem percebe ou ignora ou entende. Eu fiquei meio chocado, confesso. Não é pelo que acontece, São Paulo é São Paulo, mas pelo onde acontece. Um banheiro que eu passei a vida inteira achando só esquisito, e que na real tinha outra camada inteira de significado. Hoje, quando penso nisso, eu rio de nervoso, porque por muito pouco eu não fico tempo demais ali tentando entender o clima. E porque também bate aquele alívio. Ainda bem que eu sempre fui desconfiado. Ainda bem que eu sempre saí rápido. No fim das contas, não aconteceu nada comigo. Não rolou abordagem direta, não rolou convite, não rolou nada. Só a sensação estranha. E agora a certeza. Então eu deixo a pergunta no ar. Antes da pergunta, deixa eu só comentar uma coisa, né? Que ele fala que não rolou convite, não rolou nada. Gente, gays não costumam ser abusadores. Existe gay de todo jeito, né? Mas abusador geralmente são os homens héteros. É mais comum a gente ver homens abusadores entre os homens héteros, né? Existe, não tô dizendo que não, mas por que eu tô falando isso? Porque é muito comum e é muito irritante homem hétero, ou homem que se diz hétero, que tem, né, a fachada de hétero, achar que porque é hétero, porque é homem, a gente vai dar em cima, a gente vai querer alguma coisa com ele. É aquilo, né? A autoestima do homem hétero é algo que está acima do trono onde Deus está sentado, porque é tão alto, que é assim, eu queria ter um pingo da autoestima do que os homens héteros têm. Que é um negócio admirável, né? Se bem que é nojento, né? Geralmente é uma autoestima nojenta, assim, os caras. Ai, você olha e fala, ai, pelo amor de Deus. E que ainda rebaixa a mulher e rebaixa gay. Então não dá, pra mim não dá. Então é isso, gente, né? Nós gays não damos em cima, não abusamos, não vamos fazer uma abordagem direta com quem não tá afim, com quem não tá dando. Com quem não tá trocando com a gente, com quem não é recíproco. A gente respeita, né? Quem é hétero, respeita quem não tá afim, quem é gay e não tá afim, a gente respeita, né? Porque isso é o básico da convivência humana. Né? Tem pessoas que não sabem esse tipo de coisa, que não sabem esse tipo de respeito, mas pra gente, né? Eu falo aqui por mim e por essa comunidade que me assiste, que eu tenho certeza, a gente respeita, né? Os consentimentos, a gente respeita a vontade do outro, porque não é só porque a gente quer ou porque a gente tá no tesão que o outro quer. E aí a gente tem que parar, né? E respeitar. Enfim, já dei minha palestrinha de hoje. Vamos voltar pra pergunta, né? Que tinha uma pergunta. Então eu deixo a pergunta no ar. Por que eu ainda tô digerindo isso? Então deixo a pergunta no ar, porque eu ainda tô digerindo isso. Aquilo ali é mesmo um ponto? Ou eu só demorei demais pra entender o óbvio? Eu não vou nem responder. Não vou responder. Desculpa, eu não vou responder. São Paulo é cheia dessas camadas invisíveis, e às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir uma frase atravessada de um segurança pra enxergar o que sempre esteve ali. Eu não vou dar a resposta, porque eu acho que eu já dei durante meus comentários, comentei até demais. Eu só quero dizer que eu sou bem lesado, assim, sou bem devagar pra perceber esses points, pra perceber paquera. Então, às vezes, eu preciso também de alguém dizendo, né? Aqui acontece tal coisa, aqui tá rolando, fulano tá afim. Porque, às vezes, aconteceu já muito, assim, de ter alguém interessado em mim, eu não perceber, daí a pessoa achar que eu não tava interessado e ela, claro, né, desistir. E depois eu ficar sabendo. E eu falei,
Como assim fulano tava interessado em mim? Eu super tava interessado. Mas eu sou, às vezes, muito blasé ou com uma cara de cu, que é bem comum eu estar com cara de cu, e daí as pessoas acham que eu sou cuzão. E não necessariamente. Às vezes acho que eu sou, mas não sempre, não necessariamente, não com todo mundo. Então, gente, né? Na medida do possível, na medida do possível, sempre tentem deixar claro as intenções com as pessoas para que elas consigam, né, perceber, está afim, está querendo, está me dando mole. Né, isso facilita muito a vida de todo mundo. E também deixar claro quando você não tá afim, né? Não tô afim, não tô dando mole, só estou sendo simpático, só estou sendo educado, não é mole. É importante também, porque tem gente que às vezes confunde. Inclusive eu. Então pra mim é importante deixar claro quando tá sendo educado, quando tá dando mole, porque me ajuda um montão. Assim, e não é por mal, é porque eu sou mesmo, enfim, tenho dificuldade. Várias dificuldades, mas essa é uma delas. Gente, esse é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Hoje, desculpem se eu li correndo demais as histórias. É a primeira vez, né, que a gente tem tanta história assim. Eu tava com medo de ficar muito longo, se bem que também não tem problema, né? Quem quiser que ouça acelerado ou que pule, enfim. Mas eu acho que eu li correndo, porque eu tô até meio cansado aqui. E talvez eu tenha dado muita opinião, mas tem hora que eu não me aguento, assim. Eu tento só ler e me manter calmo pra falar no final, mas tem hora que a minha opinião fala mais forte que eu. A necessidade, né, de dar opinião fala mais forte que eu. Concordando ou não com minhas opiniões, deixem nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Sejam fofos comigo, porque hoje é meu aniversário, então eu mereço um pouco de fofura. E também que vocês compartilhem não só o episódio de hoje, mas os episódios, né, ou contatos imediatos com os amigos de vocês. Geralmente gays que gostam desse conteúdo, tá? Então não adianta ficar mandando pra hétero, que possivelmente hétero não vai gostar. A menos que seja aquele amigo hétero que percebe coisas no banheirão, fica incomodado e, nossa, como pode ser que isso acontece, né? Daí pra esse tipo de hétero talvez valha a pena mandar a história, que talvez ele se toque um pouco que a heterosice dele talvez não seja tão sólida quanto ele pensa ou quanto ele quer que transpareça. Esse é o Contatos Imediatos, eu sou o Pierre Negri. Se você tem uma história como essas que você ouviu hoje, ou mais calientes, que a gente gosta também muito de histórias 18+, você pode mandar por e-mail cafécomgaypaidepet@gmail.com. Eu fico esperando a tua história pra agregar mais aqui a nossa comunidade, a gente ser cada vez mais comunidade. Esse é um espaço seguro, como eu sempre digo. Aqui a gente tá junto e a gente se cuida, né? Então, sempre com carinho, sempre com afeto, sempre com educação, com respeito a todo mundo. E a gente ri junto, dá opinião junto, julga junto, mas sempre com afeto, né? Um beijo pra você e feliz aniversário pra mim.